A mentira confortável. Existe uma mentira confortável que a maioria das pessoas carrega consigo por anos, às vezes por uma vida inteira. Ela não chega gritando, não aparece como sabotagem. Ela se disfarça de prudência, de planejamento, de responsabilidade. Essa mentira tem um nome: o momento certo. Vou começar quando tiver mais dinheiro guardado. Vou mudar quando os filhos crescerem. Vou empreender quando o mercado melhorar. Vou cuidar da saúde quando a rotina acalmar. Vou estudar quando tiver mais tempo. Soa familiar? Claro que sim, porque todos nós já dissemos alguma versão dessa frase. O problema não está em querer se preparar. O problema está em transformar a preparação em um destino, em vez de usá-la como caminho. A espera deixa de ser estratégia e vira vício. Um vício silencioso que consome dias, meses, anos da sua vida enquanto você observa, de camarote, as oportunidades passarem na sua frente. O que é, de verdade, esperar o momento certo? Do ponto de vista emocional, esperar o momento certo é uma forma sofisticada de medo. Não o medo óbvio, aquele que faz o coração acelerar e as mãos tremer. É o medo civilizado, o medo que usa terno e gravata, que faz listas, que pesquisa infinitamente sem nunca agir. É o medo que convence a sua mente de que você está sendo inteligente quando, na verdade, está sendo omisso. A neurociência explica: o cérebro humano é programado para evitar a dor da incerteza. Quando você pensa em começar algo novo, um negócio, uma dieta, um relacionamento, um projeto, o cérebro imediatamente começa a mapear os riscos. E como nenhum cenário futuro é 100% seguro, ele sempre vai encontrar uma razão para adiar. Sempre. Essa é a função dele. Proteger. Mas proteger não é o mesmo que viver. O filósofo romano Sêneca, há quase 2000 anos, escreveu algo que ainda ecoa com força brutal nos dias de hoje. Enquanto adiamos, a vida passa. Em latim, dum differtur vita transcorrit. Ele não estava falando de preguiça. Estava falando de algo muito mais profundo. A tendência humana de viver em modo de rascunho, sempre se preparando para a versão final de uma vida que nunca chega. A ilusão do momento perfeito. O momento certo não existe como um destino fixo no calendário. Ele não vai aparecer em uma manhã de segunda-feira com sol, cafezinho quentinho e agenda vazia. Ele não vai chegar depois que você pagar todas as dívidas, depois que a crise passar, depois que os astros se alinharem. Essa ideia é uma construção mental, e uma construção extremamente perigosa, porque ela é infinitamente postergável. Pense em alguém que você admira, um empreendedor, um atleta, um artista, um líder. Agora responda honestamente. Você acha que essas pessoas esperaram as condições ideais para começar? Steve Jobs começou a Apple numa garagem. Oprah Winfrey começou sem nada. Ayrton Senna correu pela primeira vez em um kart simples, em uma pista improvisada. Nenhum deles tinha o cenário perfeito. O que eles tinham era uma decisão, uma escolha firme de que o imperfeito de agora valia mais do que o perfeito de um futuro indefinido. A verdade que ninguém gosta de ouvir é esta: as condições nunca vão ser ideais. Sempre haverá uma razão para esperar mais um pouco. Sempre haverá uma dívida a mais, um obstáculo a mais, uma dúvida a mais. E enquanto você espera, o tempo, o único recurso verdadeiramente não renovável da sua vida, continua sendo gasto, sem pausa, sem reembolso, sem segunda chance. O relógio não para enquanto você decide se está pronto. E a única pergunta que realmente importa não é: estou pronto? A pergunta certa é: até quando vou esperar? Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima. O custo real da espera. Agora que entendemos o mecanismo da espera,
precisamos falar sobre o seu custo real, não o custo financeiro. Esse é o mais fácil de enxergar. Estamos falando do custo invisível, aquele que não aparece em nenhuma planilha, mas que você sente no fundo do peito quando a noite cai e o silêncio fala mais alto do que qualquer barulho do dia. O custo real de esperar o momento certo chama-se arrependimento. Pesquisas conduzidas pela psicóloga americana Bronnie Ware, que trabalhou por anos com pacientes em fase terminal de vida, revelaram algo perturbador. O maior arrependimento das pessoas no leito de morte não era ter tentado e falhado. Era não ter tentado. Era o negócio que nunca saiu do papel. Era a viagem que ficou para o ano que vem. Era o "eu te amo" que ficou engasgado. Era a versão de si mesmo que nunca teve coragem de aparecer. Falhar dói, mas é uma dor que passa, que ensina, que transforma. O arrependimento, por outro lado, é uma dor que fermenta, que cresce, que com o tempo deixa de ser sobre o que você não fez e passa a ser sobre quem você não se permitiu ser. A diferença entre quem age e quem espera. Se você observar atentamente as pessoas ao seu redor, vai perceber que elas se dividem em dois grupos muito distintos. Não pelo talento, não pela sorte, não pelo dinheiro que tinham no começo. A divisão real é outra. As que agem no imperfeito e as que esperam pelo perfeito. As pessoas do primeiro grupo têm medos? Sim. Têm dúvidas? Todos os dias. Tem momentos em que gostariam de parar? Com certeza. Mas elas aprenderam, ou decidiram conscientemente, que a ação imperfeita sempre vai ser superior à inação perfeita. Elas constroem enquanto aprendem. Erram, ajustam e continuam. O movimento em si já é o aprendizado. As pessoas do segundo grupo são, muitas vezes, as mais inteligentes da sala. São detalhistas, analíticas, cuidadosas. Leram todos os livros, assistiram a todos os cursos, fizeram todos os planejamentos. Mas ficaram presas no eterno ciclo da preparação. Porque, no fundo, cada novo dado coletado não serve para agir, serve para justificar a espera por mais um dado. É o que os especialistas chamam de paralisia por análise, a armadilha mental, onde o excesso de informação substitui a coragem de decidir. E atenção, isso não é falta de inteligência. É, paradoxalmente, um uso equivocado dela. O que realmente muda quando você começa? Existe uma lei não escrita sobre a ação que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade, embora muitos já tenham experimentado seus efeitos. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. A maioria das pessoas espera sentir vontade para começar. Espera acordar um dia com aquela chama interna ardendo, com energia transbordando, com certeza absoluta de que é a hora. E esse dia raramente chega, porque a motivação funciona de forma inversa ao que imaginamos. Ela não é a causa da ação, ela é a consequência dela. Quando você começa, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem todas as peças no lugar, algo muda dentro de você. O cérebro recebe um sinal de que você é alguém que age. A autoconfiança, que não nasce de afirmações no espelho, mas de evidências concretas de que você cumpre o que decide, começa a se solidificar. E com ela, vem mais motivação, mais clareza, mais energia para continuar. Os japoneses têm um conceito chamado Kaizen, melhoria contínua através de pequenos passos diários. A filosofia não prega a perfeição imediata. Ela prega o movimento constante. Um passo hoje, outro amanhã. Não importa o tamanho do passo, importa que ele aconteça. Porque é a soma de 1000 passos imperfeitos que constrói o caminho que nenhum planejamento sozinho jamais vai construir. Você não precisa ver a escada inteira. Você só precisa dar o primeiro degrau. E o primeiro degrau está aqui. Agora. Hoje. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte,
Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima. Comece hoje. De verdade. Chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi dito até aqui. Porque entender o mecanismo da espera é valioso. Reconhecer o seu custo é necessário. Mas nada disso transforma uma vida se não vier acompanhado de uma decisão real. Não uma decisão de calendário. Não uma decisão de segunda-feira que vem. Mas uma decisão de agora. E para tomar essa decisão, você precisa enfrentar uma verdade que a maioria das pessoas evita com maestria. O problema nunca foi o momento. O problema foi você. Não dito como julgamento, dito como libertação. Porque se o obstáculo fosse externo, o mercado, a economia, a família, a sorte, então você seria eterno refém das circunstâncias. Mas se o obstáculo é interno, se é uma crença, um padrão, um hábito mental, então ele pode ser mudado. E pode ser mudado agora, neste instante, com uma escolha diferente das que você fez até hoje. A identidade que você precisa adotar. Mudar de comportamento sem mudar de identidade é como tentar trocar os frutos de uma árvore sem mexer nas raízes. Funciona por um tempo, mas logo os velhos padrões voltam, porque a raiz continua a mesma. A mudança duradoura começa quando você para de dizer, quero fazer, e começa a dizer, sou alguém que faz. Não quero ser saudável, mas sou alguém que cuida do próprio corpo. Não quero empreender, mas sou alguém que constrói. Não quero aprender, mas sou alguém que cresce todo dia. Essa virada de linguagem não é apenas semântica, é neurológica, é emocional. É a diferença entre uma meta que depende de força de vontade, que é limitada e se esgota, e uma identidade que guia as escolhas de forma natural, quase automática. Quando você age a partir de quem você é, e não apenas do que você quer, a consistência deixa de ser um esforço e passa a ser uma expressão. O que fazer a partir de hoje, concretamente? Primeiro, escolha uma coisa, apenas uma. O maior erro de quem decide mudar é querer mudar tudo ao mesmo tempo. A dispersão é inimiga da transformação. Identifique aquela área da sua vida onde a espera tem custado mais caro: saúde, carreira, relacionamentos, finanças, propósito, e coloque toda a sua atenção ali. Segundo, defina a menor ação possível, não o grande plano, não o projeto completo. A menor ação que você pode tomar hoje, nas próximas horas, que represente um movimento real na direção que você quer ir. Mandar uma mensagem, escrever uma página, dar uma caminhada de 10 minutos, fazer uma ligação. Pequeno não significa insignificante, significa possível. E possível significa real. Terceiro, faça isso antes de dormir hoje, não amanhã, não no fim de semana. Hoje. Porque cada dia que termina sem ação é um dia que reforça a identidade de quem espera. E cada dia que termina com ação, por menor que seja, reforça a identidade de quem constrói. A vida que está esperando por você. Do outro lado da sua hesitação, existe uma versão de você que você ainda não conhece. Uma versão mais livre, mais realizada, mais inteira. Não uma versão perfeita. Perfeição não é o objetivo. O objetivo é a autenticidade. É viver de acordo com o que você realmente quer, com o que você realmente é, com o que você realmente veio fazer neste mundo. Essa versão não vai aparecer magicamente. Ela não vai ser entregue pelo tempo, pela sorte ou pelas circunstâncias certas. Ela vai ser construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia, por alguém que decidiu que o imperfeito de hoje vale infinitamente mais do que o perfeito de um amanhã que nunca chega. O momento certo que você esperava? Ele é agora. A pessoa certa para começar é você. A única pergunta que ainda resta é simples e urgente. O que você vai fazer hoje? Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser.
é o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!